Olá, seja bem-vindo ao quarto dia de propósito. Você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Você que talvez esteja começando hoje, não sabe ainda o que está acontecendo, nós estamos num propósito de 21 dias para avivar. E esse propósito está dividido em 3 fases: a fase Abacuque, que é esta primeira fase em que nós estamos, a fase Joel e a fase Neemias, que é a terceira fase. E hoje aqui, nesse quarto dia de propósito, eu quero trazer para você a palavra Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. No meio de todas as dificuldades, no meio de todas as injustiças, de todas as coisas terríveis e horríveis que o profeta Abacuque estava visualizando no seu tempo, nos seus dias, lá na sua sociedade, na sua comunidade, ele decide começar a clamar a Deus, ele decide se posicionar, ele decide tomar uma atitude para conhecer mais da glória de Deus, para ouvir aquilo que Deus estava falando. Ele decide conhecer a visão de Deus, e nesse processo Deus faz com que ele se levante aqui nesse texto que nós acabamos de ler, e ele começa a clamar por avivamento. E é esse o clamor que Deus tem colocado no nosso coração para esse quarto dia, para hoje. Eu e você precisamos clamar para que venha o avivamento pleno de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Eu não sei se você tem percebido que ao longo desse propósito, ao longo de cada dia, eu enfatizo muito essa ordem: vida, família e igreja. Isso não é à toa. Eu creio que todo grande mover de Deus, ele começa a nível pessoal, se manifesta na comunidade mais próxima, no caso a família, e ele vai alcançar o corpo da igreja. Deus começa coisas individualmente, mas nunca o propósito de Deus é alcançar apenas pessoas individualmente. Tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus planeja fazer, Ele planeja fazer para o seu corpo, para a sua noiva, para a sua igreja. E hoje nós somos chamados por Deus para clamar pelo pleno avivamento de Deus para esse tempo. Eu quero convidar você hoje a se levantar e clamar para que o Espírito Santo de Deus venha encher a sua vida, para que você seja cheio do poder de Deus, para que você seja cheio da unção poderosa de Deus, que renova, que traz vida, que traz restauração. Hoje, Deus nos chama para sermos cheios desse avivamento, mas não apenas para que nós possamos nos sentir cheios de Deus, cheios da presença, não. Esse avivamento tem o propósito de incendiar, de transformar a realidade ao nosso redor, começando na nossa família, mas o propósito de Deus é incendiar a sua noiva, a sua igreja. E hoje eu quero falar contigo, e Deus está trazendo aqui nessa palavra o propósito dele. E o profeta fala: olha, eu ouvi, eu fiquei sabendo da tua fama, das tuas obras, daquilo que o Senhor fez, e eu fiquei cheio de temor, eu fiquei cheio de, ao mesmo tempo assombrado, mas não é um assombrado de apavorado, não, ele ficou cheio de temor, de respeito, de reverência. E todo temor, ele gera
algo poderoso, porque o avivamento, ele possui 5 fases poderosas, que é a fase da oração. Então, para que nós possamos avivar, nós precisamos primeiramente clamar, orar, colocar diante de Deus, buscar a Deus. Todo verdadeiro avivamento começa com uma busca por intimidade diante de Deus. E essa intimidade, ela passa pelo temor. Abacuque, primeiramente, ele ficou sabendo, ele conheceu as obras de Deus, tudo aquilo que Deus havia feito, e ele ficou, aqui no versículo que nós lemos, ele ficou assombrado, ele ouviu sobre as obras de Deus, sobre aquilo que Deus havia feito, e ele ficou cheio de temor. Esse temor é fruto de uma intimidade. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem temor a Ele. Não é medo, não é pavor, não. O temor é reverência, solene reverência diante de quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos dele, nós nos sentimos à vontade diante dele para falar aquilo que nos incomoda, mas ao mesmo tempo nós entendemos que ele é o Senhor de todas as coisas. Essa intimidade que nós alcançamos através da oração é o ponto inicial para o avivamento. Mas o avivamento também envolve a palavra. O avivamento é conhecimento da palavra de Deus, saber a vontade dele. Então é importante, é imprescindível nós conhecermos a palavra e nós estarmos prontos para louvar e adorar. Porque olha só, o avivamento envolve essa intimidade, a oração, envolve a palavra, envolve o louvor, a adoração a Deus, porque todo avivamento vai ser, em última análise, uma atmosfera de adoração intensa a Deus. Todo avivamento é uma oportunidade para glorificar e exaltar a Deus. E Deus nos chama nesse tempo para exaltar a Ele. Não importa a situação em que você esteja, talvez você esteja em algum momento em que você não está se sentindo muito motivado a louvar, a adorar, talvez diante de algumas situações tristes ou situações incômodas, a gente não fique muito satisfeito ou muito com vontade, com ânimo para louvar a Deus. Eu quero dizer para você, faça hoje o propósito de só abrir a tua boca para falar coisas boas ou para adorar a Deus, para louvar a Deus. Quando você se sentir desanimado ou muito chateado com alguma coisa, ao invés de você abrir a tua boca para reclamar, abra a tua boca e diz assim: glória a Deus, porque eu sei que Ele está no controle. Comece a glorificar, a louvar a Deus. Esse é o avivamento. Esse é o fruto do avivamento. Deus quer fazer da minha vida, da sua vida, da nossa vida, instrumento de louvor a Ele, para que Ele traga o avivamento para esse tempo, para a nossa vida, família, para a nossa igreja. Deus deseja nos usar como esses instrumentos. E essa renovação, esse temor vai nos fazer receber essa renovação espiritual, porque o avivamento envolve tudo isso: temor a Deus, palavra, oração, louvor, mas tudo isso nos leva para uma renovação. Então hoje, o avivamento que Deus está fazendo nesse tempo, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa família, esse avivamento poderoso começa com a tua renovação, com o teu crescimento. Hoje, Deus está fazendo um poderoso avivamento através de um pequeno passo que se chama a tua renovação, a tua transformação. Então, se existe alguma área hoje da tua vida que não está muito legal, que não está muito boa, submete
essa área hoje a Deus e diz: Senhor, eu quero submeter isso a Ti hoje. E eu quero declarar o Teu avivamento. Eu quero declarar, eu clamo pelo avivamento em todas as áreas da sua vida. Eu clamo pelo avivamento em todas as áreas da tua família, da nossa igreja. Amados, Deus deseja fazer algo grandioso e eu quero declarar hoje aqui: Deus já começou algo grandioso e poderoso na sua vida. E esse mover que Deus começou na sua vida, Ele vai impactar esta geração. Não tenha medo, não fique com medo. Ah, meu Deus, mas eu não sei o que fazer. Não tenha medo do que Deus vai fazer, do que Deus quer fazer através de você. Mas encare os pequenos desafios. Às vezes um desafio que parece pequeno pode ser você se controlar diante de uma vontade de você falar mal, de você reclamar e você fazer alguma coisa por impulso, você se vingar de alguma situação, de alguma pessoa. Hoje nós somos agentes de avivamento. Eu quero desafiar você a ser um instrumento do avivamento de Deus pleno para esse tempo. Que Deus possa realmente usar a nossa vida, a mim e a você, como instrumentos do que Ele deseja fazer nessa geração, nesse tempo. Isso é algo tremendo, querido, isso é algo poderoso, porque nós somos a centelha, nós somos o fogo desse avivamento para essa geração. Que esse fogo continue queimando, continue ardendo. Vamos clamar hoje pelo avivamento de Deus para todas as áreas, para toda a nossa vida, para toda a nossa família e igreja. E eu quero perguntar para você hoje aqui, fazer uma aplicação pessoal. Quais são as áreas da tua vida em que Deus precisa reacender um fogo do avivamento? Quais são as áreas em você que precisam ser reavivadas? Talvez alguma mágoa, alguma decepção com alguém fez você ficar frio, até mesmo frio na fé, até mesmo duvidar da ação e do poder de Deus. E hoje eu quero convidar você a colocar: Senhor, olha, essa situação aqui está até atrapalhando a minha fé em Ti. Vamos colocar isso diante de Deus. Eu quero convidar você a clamar, assim como Abacuque clamou: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, a nossa vida, aviva, Senhor, a vida do teu servo, da tua serva que está recebendo essa palavra de forma poderosa nessa hora, Senhor. Vem trazer o avivamento. Eu creio e eu declaro que o avivamento poderoso de Deus para esse tempo já começou através de você, através de mim, através de nós. E nós somos o estopim do avivamento que Deus está fazendo no nosso meio. Eu quero desafiar você a se colocar diante de Deus como esse instrumento, em nome de Jesus.